coração da floresta amazônica, durante séculos, são realizados rituais que, para os olhos de quem mora no conforto da cidade, podem ser completamente bizarros e assustadores. Mas, para o povo nativo da floresta, isso é apenas uma tarefa do cotidiano. Os indígenas não enxergam a Amazônia como nós enxergamos. Para eles, a mata não é só um amontoado de árvores, é um organismo vivo e consciente, um lugar habitado por forças e espíritos antigos. Eles entendem que a própria floresta oferece recursos que podem fazer você se conectar com esse ecossistema espiritual que existe na mata. E dizem que é através da combinação precisa desses recursos que são criadas substâncias capazes de rasgar o véu que separa o mundo físico do mundo espiritual, fazendo eles enxergarem muito além daquilo que a gente enxerga todos os dias. Nesses rituais, os indígenas utilizam diferentes medicinas extraídas diretamente da natureza, desde o cambô, que é uma secreção do sapo que provoca uma reação biológica violenta no corpo, e até rapé, que é um sopro de um pó de ervas diretamente no seu nariz que paralisa a mente em alguns segundos. Mas entre todas elas, existe um ritual que se popularizou no mundo inteiro, que é a cerimônia do chá de ayahuasca. A miração, o que acontece? Você tem um tempo que o teu organismo combate a situação e fala assim, what the fuck is going on? Quer botar pra fora. O organismo trabalha isso, aí você trabalha o teu organismo e fala assim, não, tô no controle da situação. Respira e vai controlando a situação. Vai ultrapassando fases. Aí você vai, durante a noite, tomando outras doses. E aí a miração ela se torna evidente, cara. A miração, cara, é algo que as pessoas acham que chegaram, mas não chegaram. As pessoas acham que depois de 4 horas você começa a enxergar as coisas meio desfocadas, então você tá na miração. Não, miração é uma entrega verdadeira, onde você vê as coisas acontecendo e recebe as coisas depois de 4, 5 doses tomando ayahuasca. Caramba, mais de 3 doses? É mesmo? Eu conversei com 3 eus na primeira dose. Foi uma coisa muito maluca. Mas quanto tempo foi? 1 hora a primeira e mais 1 hora a segunda. Quanto tempo demora uma... Não, nós estamos falando do trabalho de 12 horas, cara. Mas pré. Se você quiser ouvir uma recomendação minha sobre esse ritual, não participe, simplesmente. Agora, se a sua curiosidade for maior que seu medo e você quiser ir de qualquer jeito, certifique-se de escolher um local sério, com mestres experientes que sigam à risca todo o protocolo de preparação e condução desse chá, porque a ayahuasca é muito poderosa, mas ao mesmo tempo pode ser muito perigosa. Existe um ponto central em todos esses rituais, e não estou falando só da cerimônia de ayahuasca. Geralmente, o ritual é feito bem próximo de uma mata, e as pessoas que vão participar formam uma roda. E durante essa roda de consagração, existe uma força que vai despertando dentro de você, ali na base espinhal, conforme a música e os cantos dos indígenas ali presentes. Podemos interpretar essa força como uma entidade poderosa que já mora dentro de você, que até então estava hibernando, que agora está sendo acordada. Dependendo da linha mística ou espiritual, essa força tem vários nomes. Alguns chamam de eu superior ou eu interior. Já na tradição oriental dizem ser o despertar da serpente Kundalini. Mas para o povo nativo da Amazônia não existe nomes complicados. Eles simplesmente chamam de a força. A sua única missão ali dentro desse ritual é conseguir dominar essa força. Se você tiver capacidade de manter o controle, essa força te entrega ideias, clareza absoluta sobre as decisões da sua vida, epifanias, insights e uma expansão de consciência. E para aqueles que já são mais sensíveis ou já possuem anos de experiência, como os mestres, pajés e xamãs, podemos dizer que essa força pode ser capaz de despertar superpoderes temporários. Nesse estado, seus sentidos são elevados ao extremo. Você se torna capaz de escutar um estalar de galho ou latido de um cachorro a quilômetros de distância. A sua visão rompe o plano físico, trazendo as famosas mirações, que são visões nítidas de dimensões que a gente não enxerga no dia a dia, e em níveis ainda mais profundos, o corpo parece adquirir uma resistência física insana. São nesses momentos que podem surgir feitos extraordinários vindo de uma pessoa comum, fazendo a gente até duvidar se tudo aquilo que os indígenas falam
não é só uma conversa para boi dormir. Para você ter uma noção do quão poderosa é essa força que desperta em você durante o consumo desse chá, existe um documentário da Netflix de um avião que caiu lá em 2023 na floresta amazônica, na parte que fica mais dentro da Colômbia, com 4 crianças e 3 adultos. Infelizmente, os adultos vieram a falecer no impacto do acidente, e só as crianças sobreviveram. Então, 4 crianças ficaram vagando sozinhas pela Amazônia por 40 dias. Durante a busca, foi usado tudo que é tipo de tecnologia militar para tentar localizar as crianças, mas nada teve sucesso. Foi aí que os indígenas da Amazônia simplesmente decidiram apelar. Foi aí que decidiram que era hora de usar as próprias técnicas para ajudar a localizar essas crianças. Eles realizaram justamente esse ritual com chá de ayahuasca. Foi através dessa medicina que os anciões entraram em um estado de miração, e o que aconteceu parece até roteiro de filme. Um desses anciões, durante o ritual, afirmou ter visto onde as crianças estavam e disse o dia e a hora que elas seriam encontradas. E meu amigo, foi exatamente isso que aconteceu. Tudo isso parece ser incrível. E realmente é, né? Não vamos negar isso. O problema é que existe outro lado da moeda. Se você não conseguir controlar essa força que surge em você durante o ritual, a força assume o controle sobre você. As experiências com a ayahuasca, elas são muito desafiadoras. E não é comum que as pessoas tenham o desejo de repetir num período de tempo muito próximo. Isso também é algo que diferencia muito dos outros psicodélicos, e ainda também a questão física. Quando a sua mente cede, as consequências começam no corpo físico, como aquelas limpezas violentas, que são vômitos e diarreias. Às vezes, o mestre, quando bate o olho em você e sente que está com dificuldade de se controlar, ele pede para que você se deite para assim estabilizar ainda mais a força que está atuando sobre você. Essas coisas até então são normais de acontecer. Só que nos casos mais graves, quando não foi feito o preparo correto do corpo ou quando você não está em um ambiente adequado para fazer esse ritual, o estrago é psicológico. Seus pensamentos ficam completamente embaralhados e você corre o risco de se perder na própria mente e nunca mais voltar o mesmo. É por isso que a ayahuasca jamais deveria ser tratada como algo recreativo ou como uma brincadeira de fim de semana. Existe um protocolo rigoroso que precisa ser seguido antes, durante e depois do ritual. Dia antes de consagrar a ayahuasca, o corpo precisa de um jejum de preparação. Nada de álcool, nada de carne, nada de relações sexuais e zero distração do mundo moderno. Essa é uma das formas de garantir que nada irá acompanhar você durante esse ritual. E eu não estou falando de pessoas, e sim de entidades astrais ou energias negativas que grudam em você depois que você visita ambientes que são considerados densos, como bares, motéis e casas de show. Já quando você tem relação sexual com uma pessoa, existe uma troca de fluidos energéticos ali. Esses fluidos são basicamente padrões de pensamentos autodestrutivos, traumas, medos e até espíritos cobradores que são compartilhados, durante esse ato sexual. Bizarro, né? E são justamente esses medos, traumas e espíritos que podem se manifestar na sua frente e embaralhar ainda mais seus pensamentos nesse breve momento em que você fica espiritualmente vulnerável. Por isso que você precisa limpar o máximo possível esses resíduos energéticos do mundo moderno que ficam grudados em você antes de ir para o ritual. Agora, durante o ritual, o ambiente é desenhado para que você não surte. Sim, para você não surtar. É aí que entra os cânticos, as músicas, os instrumentos e a voz do mestre. As músicas, os instrumentos e as conversas com o mestre durante a roda têm um papel fundamental na condução dessa força. Acredito que consagrar a ayahuasca sem estar nessas condições pode colocar sua vida em risco. Literalmente, não é só uma música de fundo. Ali, a música é uma ferramenta de condução. Todo esse ambiente coloca você em um estado de transe profundo, quase que uma hipnose guiada. Através dos sons e dos comandos verbais, o mestre vai direcionando a força dentro de você, para que ela não fique desorientada e nem caminhe sem objetivo nenhum por dentro de você. E aqui está uma das maiores curiosidades desse ritual. O mestre jamais encerra a cerimônia sem dar o comando verbal e selecionar a música adequada para mandar essa força ir embora. Deixar essa porta aberta
seria condenar a pessoa que estão ali presente a continuar presa nesse estado. As instruções aqui, para quem nunca tomou, ainda passa dando, e aí ele diz que tem que ficar só aqui dentro, não pode ser pra rua. Eles chamam, né, quando tá na força, que é quando tu toma, tu tá mais suscetível a dar força, né? E tem espíritos, tem muitas coisas, então Alguém mais? tem que ficar aqui dentro, se concentrar aqui dentro, que não pode ir embora, tem que ir até o fim do trabalho. Se tu quiser ir embora, tu tem que falar pra ti por que tu ia embora. E tu só pode sair também depois que realmente tu já não tá mais na força, tu não tá mais sob efeito, assim, tá? A primeira vez que eu tomei ayahuasca foi lá em 2019 e acredito que não era tão popular nessa época. Eu moro aqui no Pará, no norte do país, praticamente vizinho da floresta amazônica, então acho que foi por isso que eu tive o contato com essa experiência muito cedo. Agora, a última vez que consagrei foi em 2021 e depois disso, nunca mais. Porque eu percebi que sou uma pessoa sensível e os efeitos da ayahuasca em mim me assustava e assustava até a minha irmã que ficava me observando durante o ritual. A ayahuasca se tornou bem conhecida no mundo inteiro porque ela é uma das medicinas sagradas que gatilha a ação dessa força no seu corpo durante o ritual. Muitos acham que é apenas um chá comum, mas a verdade é que a ayahuasca é uma mistura química perfeita da floresta, nascida da combinação de duas plantas muito específicas, a folha de chacrona e o cipó mariri. Separadas, elas são inofensivas. Se você consumir apenas a folha da chacrona, o seu estômago vai simplesmente digerir tudo e nada vai acontecer. Mas os indígenas descobriram séculos atrás que quando você ferve essa folha junto com o cipó mariri, simplesmente criamos uma substância que rasga o véu da realidade. O poder psicoativo violento dessa mistura se dá por conta da ação do DMT, que também é conhecido como dimetiltriptamina, um alucinógeno que pertence a um tipo de classe de psicodélicos, o que significa que essa molécula altera profundamente a percepção sensorial, o sentido do tempo e o processo de pensamento. Não é à toa que essa molécula é muito polêmica no meio acadêmico, e os cientistas ainda estão estudando sobre os reais efeitos que ela tem no corpo humano. Para você ter uma noção do porquê ela é muito polêmica, a dimetiltriptamina, ou a DMT, também é conhecida como a molécula do espírito. Isso porque não é uma molécula fácil assim de ser encontrada. Na verdade, a gente até encontra ela em plantas, como é no caso da folha da chacrona. Já no corpo humano, encontramos apenas em baixa quantidade, como é o caso do fluido cerebral espinal e também na glândula pineal. Estudos sugerem que o corpo humano só tem contato com essa substância em altíssima quantidade em momentos extremos, quando nascemos, quando passamos por uma experiência de quase morte ou no exato segundo da nossa morte. Ou seja, estamos falando de uma molécula que caminha na linha exata entre a vida e a morte. Quando você consome a ayahuasca, você está forçando o seu cérebro a entrar nesse estado alterado de consciência. E é por isso que quem passa por esse ritual nunca mais volta o mesmo. A ação do DMT no nosso corpo só acontece por conta da combinação dessas duas plantas, já que no cipó mariri é presente um inibidor chamado de monoaminoxidase, e é por conta desse inibidor que o DMT que está presente na folha da chacrona não é digerido completamente pelo nosso corpo, e assim não bloqueando os reais efeitos dessa molécula. Agora, você sabendo da complexidade desse chá, você entende por que uma pessoa com tendência a suicídio, com ansiedade, esquizofrenia e outras questões psicológicas deve evitar tomar ayahuasca. E caso for tomar, a pessoa deve tomar o máximo cuidado possível, já que essa molécula vai mexer na sua atividade cerebral e fazer com que você tenha diversas visões e até mesmo um contato direto com o lado obscuro do seu subconsciente. Algo que parecia já ter esquecido pode simplesmente voltar à tona durante o ritual. Você pode manifestar seus traumas, lembranças de entes queridos que já se foram, visões desses mesmos entes e até acesso a filosofias de vida que podem fazer você entrar em um estado de crise existencial. Mas pessoal, não vou mentir pra vocês. A primeira vez que fui para um ritual de ayahuasca, eu não senti absolutamente nada. Na verdade, o que eu mesmo senti foi enjoo, porque meu amigo pensa no chá ruim do diabo. E por conta disso, o chá não ficou muito tempo no meu estômago e cara, não tinha como não vomitar aquilo. E acredito que foi por esse motivo que eu não senti nada, porque pelo que eu me lembro, rolava uma conversa que pra tu sentir os reais efeitos do chá, tu tinha que segurar o máximo possível o chá no teu estômago. Se vomitar, já era.
você perdia todo o efeito do chá. Na segunda vez que consagrei a ayahuasca, eu já fui sabendo como funciona o ritual, já fui com menos ansiedade e com menos expectativa. E mais preparado também, porque eu lembro que na primeira vez eu não tinha seguido bem o protocolo e não deixei de comer carne 2 dias antes do ritual, que era o recomendável. Mas dessa vez eu consegui pelo menos um dia antes sem ter consumido carne. E aí eu fui pro ritual. E meus amigos, foi aí que eu entendi por que essa bebida ficou tão popular no mundo todo.